Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Júlia e esse aqui é o meu canal Jesus e Júlia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um vídeo, mas antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito, se inscreva e já deixe o seu like, tá bom? O tema do vídeo dessa semana é a vontade de Deus. Quero ler com vocês o versículo-chave desse vídeo, que se encontra em Tiago, no capítulo 4, e no versículo 14 e 15, que vai nos dizer o seguinte: vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Amém? Gente, hoje eu tenho muita coisa pra falar, então assim, vamos agilizar logo, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês. E eu quero falar com vocês hoje sobre a vontade de Deus. Júlia, o que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é simplesmente a vontade dele, ele fazer o que ele bem entender, o que ele quiser, no tempo que ele quiser, na hora que ele quiser. Então a vontade de Deus é ele fazer o que ele quiser. É isso, gente. E todos nós queremos saber a vontade de Deus, não é? Todo mundo já fez a oração: ah, Deus, será que isso é da tua vontade? Será que eu devo fazer isto ou aquilo? Todo mundo já fez, e todo mundo já fez essa oração. E todo mundo quer o seu futuro revelado. Todo mundo quer saber de Deus o seu futuro, né? Se eu devo seguir tal profissão, se eu devo namorar com tal pessoa, enfim. Todo mundo quer saber o seu futuro revelado, né? E é isso que eu queria falar com vocês, sobre fazer essa típica oração, sabendo se tal coisa é da vontade de Deus ou não, e ficar pedindo sinais para Deus. Eu quero falar com vocês sobre 2 pontos. O primeiro ponto é, por um lado, gente, essa prática não tá errada, porque às vezes não, a maioria das vezes que a gente faz isso, essa oração, é com a intenção de não querer errar. Né? Nós cristãos, nós não queremos errar, queremos fazer tudo certo, tudo que agrada ao Senhor, tudo na vontade, no centro da vontade de Deus. Então, por isso que a gente faz essa oração, né? Com uma intenção boa, né? Vamos assim dizer. Com a intenção de não querer desagradar ao Senhor e seguir a sua vontade para as nossas vidas. Correto? Só que o segundo ponto é o que pega. Por quê? Quando a gente faz essa pergunta para Deus, a gente não pensa: será que essa prática é incentivada pela Bíblia? Gente, eu tava estudando sobre esse vídeo ontem e eu percebi que essa prática não é incentivada pela Bíblia. Você não vai encontrar essa prática no Novo Testamento. No Antigo até vai, só que pouquíssimas vezes, raríssimas vezes. Mas no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por exemplo, você não vai encontrar isso na Bíblia, né? Que é a época de Jesus e tal, e Jesus nunca falou assim: ah, orem pra Deus, para saber qual é a vontade dele para suas vidas, orem pedindo sinais para Deus. A gente não vai ver isso na Bíblia. Olha que interessante, né? Então aí já tá pegando já o porquê. Será que devemos realmente fazer isso, de ficar pedindo toda hora sinal para Deus, toda hora ficar pedindo para saber a vontade de Deus? Então assim, mas não significa também que acontece algumas vezes na Bíblia que é um padrão bíblico, entendeu? Então a gente não pode pegar isso. Ah, aconteceu com tal pessoa da Bíblia pediu sinal pra Deus e Deus respondeu. Mas assim, não significa que a gente tem que pegar para as nossas vidas também, né? Então não é um padrão bíblico. Tirem isso da sua cabeça, né? Assim, Deus até concedia sinais para algumas pessoas, tal, mas assim, era pontos bem específicos para pessoas bem específicas. Normalmente para alguma pessoa, algum homem da Bíblia que tava, tipo, dirigindo um povo, que tava cuidando de um povo. Já vou dar exemplo pra vocês. Então assim, eram pontos bem específicos para pessoas bem específicas. E o exemplo que eu quero dar pra vocês é de Gideão, gente. Lá no capítulo 6 de Juízes, eu vou contar rapidamente a história. O Senhor escolhe Gideão pra lutar a favor do povo de Israel, né? Tava os midianitas e os israelitas, né? Querendo brigar lá. Os israelitas não, né? Mas os midianitas estavam querendo brigar lá com o povo de Israel. E o Senhor, ele levanta Gideão, um homem, e ele fala assim: Gideão, vai lá lutar, porque eu vou dar a vitória pra você,
vou cuidar de você, não tema, fique confiante, que eu vou estar com você e o povo de Israel vai vencer por sua causa, através da sua vida. Gideão foi lá, tal, só que Gideão ficou em dúvida, com medo, com falta de fé. E Gideão, ele pediu 2 sinais para Deus, para saber se realmente Deus ia salvar o povo de Israel através da vida dele. Então assim, ele tava com medo, né? Quem não ficaria, né? Mas o que eu quero falar pra vocês? Lá no versículo 37, o primeiro sinal que Gideão pede para Deus é o seguinte: colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometestes. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Traduzindo aqui pra vocês, que fica meio difícil assim de entender quando a gente lê só. Gideão, o primeiro sinal que Gideão pediu pra Deus foi que ele colocou tipo... Como que é o nome disso aqui? Orvalho. O orvalho, Gideão colocou em cima de alguma coisa e ele falou assim: Deus, se o orvalho tiver molhado amanhã cedo e onde eu colocar o chão tiver seco, é um sinal que o Senhor vai salvar o povo de Israel através da minha vida. E assim aconteceu, gente. Deus cumpriu esse sinal, assim, pra mostrar pra Gideão. Só que Gideão pede outro sinal pra Deus. E ele fala assim: não se acenda a tua ira contra mim. Deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca e o chão estava coberto de orvalho. Gideão aqui pediu outro sinal para Deus, só que ao contrário, né? Para que o orvalho tivesse seco e o chão tivesse molhado. E assim Deus fez. Gente, olha isso. Olha a falta de fé de Gideão, com medo de Deus não ser com ele naquela batalha. E assim ele pediu 2 sinais para Deus. E Deus responde os 2 sinais. Só que isso mostra a falta de fé de Gideão. Mas Deus concedeu, Deus teve paciência com ele, tanto que fala assim: não se acenda a tua ira contra mim. Tipo assim, Deus, não fica bravo comigo, mas eu vou te pedir só mais um sinal. Porque Deus tinha um plano para toda a nação de Israel, né? Então Deus não estaria salvando só a vida de Gideão, mas sim a do povo de Israel. Então, assim, por isso que Deus teve paciência e não se irou contra Gideão. Então, assim, é um exemplo de um sinal no Antigo Testamento que Deus deu, né? Que foi para Gideão. Então, assim, os sinais eram dados em tempos de incredulidade. Não significa que Deus dava sinais porque o povo estava crendo demais. Estava crendo em Deus e a fé deles estava lá em cima. Mas pelo contrário, pela falta de fé, pela incredulidade deles, que Deus intervia, né? A tal ponto, eles duvidavam a tal ponto, né? De Deus ser com eles, que Deus ia lá e mandava um sinal para eles, tá? E só que a gente não vai encontrar esse tipo de coisa no Novo Testamento, tá bom? E assim, gente, a vontade de Deus, ela já está revelada na Bíblia. Tudo que Deus quer que a gente saiba já tá revelado aqui na Bíblia, sabe? Então assim, a gente não precisa ficar pedindo o tempo todo resposta pra Deus, sinais pra Deus, porque já tá aqui na Bíblia. Tudo que Deus quis falar pra gente já tá, então a gente... Não, assim, não precisa de mais nada, porque Deus já falou tudo. E eu sempre falo pra vocês, a Bíblia, assim, tem resposta pra tudo. Qualquer área da sua vida, a Bíblia tem resposta. Até de dinheiro a Bíblia fala, né? Então, assim, a Bíblia é perfeita e tem resposta para tudo. Então, assim, ficar pedindo sinais e ficar querendo saber toda hora a vontade de Deus é uma imaturidade espiritual e é uma fuga do compromisso com a Bíblia. Porque assim, como eu falei, a Bíblia já tem tudo que a gente precisa. Então se você não lê a Bíblia, você não sabe qual é a vontade de Deus, porque Deus já falou tudo aqui. Então assim, coloca na cabeça de vocês que a Bíblia já falou tudo. Então se você quer resposta pra alguma coisa, a Bíblia já fala, tá bom? Só que o problema, gente, é que nós queremos a resposta de Deus, o sinal de Deus, a vontade de Deus, queremos saber para algumas situações específicas na nossa vida, né? Por exemplo, Deus, será que eu devo viajar? Deus, será que tal pessoa é para a minha vida? Será que eu devo fazer tal coisa? Se eu devo escolher a opção A ou a opção B? Então, esse é o nosso problema, a gente fica pedindo sinais específicos para Deus. E assim, gente, quem nunca fez aquela oração, assim, padrão de lei... Todo cristão, eu acho que já fez essa oração. Deus, aquela oração clássica, aquele pedido clássico, que
que a gente pode ver muito hoje em dia, né? Ah, Deus, será que tal pessoa é para a minha vida? Será que tal pessoa é da tua vontade? Será que eu vou mesmo casar com essa pessoa? Me dá um sinal, me dá uma resposta. E olha, quem conhece a vontade de Deus vai saber que na Bíblia, em Tiago, lá em Tiago, não vou lembrar o capítulo agora, mas fala assim, que quem pedir sabedoria, Deus vai conceder sabedoria. E assim, quem conhece a vontade de Deus vai orar pedindo sabedoria para Deus, pra você saber julgar a situação. Por exemplo, vamos usar esse exemplo clássico que eu falei pra vocês, né? Tipo, de tal pessoa ser pra sua vida, de você namorar, noivar e casar. Ah, será que eu tô na idade certa de namorar? Será que os meus pais aprovam? Será que esse sentimento é recíproco? Será que essa pessoa é de Deus? Será que é um relacionamento que vai me aproximar de Deus? Enfim, você vai colocar pontos pra você julgar a situação. Você vai orar pedindo sabedoria pra Deus pra você julgar a situação. E assim, por exemplo, caso todos esses pontos forem positivos, você não tem que pedir sinal pra Deus. Você não tem que, assim, você não precisa saber a vontade de Deus se tal pessoa é para a sua vida. Porque se tudo isso for positivo, sabe, pede a bênção de Deus logo, você não tem mais o que saber. Então assim, é muito simples, então a gente que complica muito. E é claro que isso for um exemplo, né, um exemplo muito comum, mas isso serve para todas as áreas da nossa vida. E como eu falei, gente, a Bíblia já tem todas as respostas e a vontade de Deus já está revelada na sua palavra, tá bom? Lá em Mateus, eu vou falar ainda muitos versículos, então se preparem. Mas lá em Mateus, no capítulo 7 e no versículo 21, vai nos dizer o seguinte: nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Ah, você quer ir pro céu? Então faz a vontade de Deus aqui na terra, tá bom? Só que, alguns versículos mais à frente, só que em outra versão que eu achei, na versão NVT, em Mateus 7, no versículo 23, vai dizer assim: eu, porém, responderei, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Então, você não vai entrar no céu se você desobedece os mandamentos do Senhor, se você não segue os mandamentos do Senhor. Ou seja, se você não segue a palavra do Senhor e a Bíblia. Então, a gente pode ver dois pontos. Vai entrar no céu quem faz a vontade de Deus aqui na terra, mas não vai entrar no céu quem desobedece a palavra de Deus, a Bíblia, os mandamentos do Senhor. Então, a gente tem esses dois pontos. Ou seja, estar na vontade de Deus é obedecer a sua palavra, como nós lemos, né? Porque se para entrar no céu tem que fazer a vontade de Deus e não vai entrar no céu quem não obedece os mandamentos, quem não obedece a Bíblia, então é muito fácil. Para entrar no céu a gente precisa obedecer, seguir os mandamentos, a Bíblia, para nós entrarmos no céu. Tá bom, gente? Então assim, é bem simples se a gente for parar pra pensar. Então assim, gente, pode até parecer espiritual essa coisa de ficar pedindo toda hora sinal e querendo saber toda hora a vontade de Deus para a sua vida, porque assim, de vez em quando a gente vai quebrar a cara. Já quebrei a cara muitas vezes, pedindo o tempo todo sinais e respostas para Deus, mas no final, muitas das vezes Deus não vai te responder. E aí, você vai fazer o quê? Então pode até parecer algo espiritual, toda hora, ficar pedindo, mas na verdade não é, né? Porque a sua vontade, ela já está revelada na Bíblia, tá bom? Então, assim, o outro versículo que eu quero ler com vocês se encontra lá em Romanos, no capítulo 12, e no versículo, muito conhecido, no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é com sinais e maravilhas que você vai descobrir a vontade de Deus, mas sim sendo um racional, né? Às vezes a gente precisa parar para pensar e ser racional e pedir que Deus transforme a nossa mente, para que a gente tenha sabedoria e saiba julgar as situações, como eu falei para vocês há algum tempinho atrás, né? A gente tem que orar para que Deus transforme a nossa mente. Então assim, tudo vai mudar a partir do momento que Deus fizer isso nas nossas vidas, tá bom? E o último versículo que eu quero ler com vocês se encontra lá em Efésios, no capítulo 5, e no versículo 17, que vai nos dizer o seguinte: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Qual é a vontade do Senhor, Júlia? Refletir e se entregar
na Bíblia, sabe? Estudar as escrituras, porque só assim a gente vai saber qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. E assim a gente vai comprovar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Então assim, nós devemos somente orar para que Deus transforme a nossa mente, para que assim, tudo vai mudar. E só assim a gente vai conseguir compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido um tapa na sua cara, porque eu tenho certeza que você já fez isso, de ficar toda hora bitolado, sabe? E às vezes, de vez em quando a gente fica bitolado, o tempo todo querendo pedir respostas e sinais pra Deus. Então assim, espero que tenha sido um tapa na sua cara, porque na minha foi, nossa, esse vídeo serviu tanto pra mim, que eu nem sei explicar, só Deus sabe. Mas espero que Deus tenha falado ao coração de cada um de vocês, tá bom? Posso fazer uma oração por você? Feche seus olhos. Senhor, me permite entrar na tua presença, Pai. Eu quero te agradecer por mais este vídeo e pela vida dessa pessoa que está me assistindo, Senhor. Hoje falamos um pouquinho, Pai, sobre a tua vontade. O Senhor é soberano, o Senhor tem o controle de todas as coisas. E que a tua vontade seja sempre feita em nossas vidas, todos os dias até a sua volta. E nos ajuda, Pai, a não sermos imaturos, Pai, espiritualmente, mas que possamos procurar saber qual é a tua vontade através da sua palavra, através das escrituras, Pai, para que assim possamos tomar decisões e escolhas certas, Pai. Nos ajuda a cada dia mais te buscar através da sua palavra, pois só assim nós provaremos, Pai, e saberemos qual é a tua vontade, Pai, e a tua vontade sempre será boa, perfeita e agradável para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém, que Deus te abençoe muito, 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 espero que Deus tenha falado no seu coração, tá bom? Já se inscreva, compartilha, deixa seu like, comenta e até o próximo vídeo, que Deus abençoe muito, muito a sua vida.